Olá, pessoal. Estamos aqui de volta no VascCast. Agora nós iremos conversar aqui com o Dr. Akash Prakazan. Ele estava conversando aqui no congresso um pouco sobre a parte de anticoagulação, especialmente em pacientes renais crônicos, mas a gente vai passar um pouco sobre a parte de anticoagulação geral também. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. E que bom que vocês estão aqui no CISP ajudando a gente a divulgar esse congresso. Nós é que agradecemos de estar aqui. A gente sempre começa perguntando, né, para os ouvintes que possam ainda não conhecê-lo, para o senhor contar um pouco a sua história, a sua trajetória até chegar até aqui. A história é alguma coisa interessante, né? Porque eu sou filho de indianos, mas não nasci no Brasil, nasci na Bélgica, mas cheguei pequeno ao Brasil e fiz faculdade no Brasil, meu coração é brasileiro. E quando eu vim ao Brasil, meus pais vieram para o Nordeste, então eu me criei na Paraíba. E acabei vindo para São Paulo e fiz minha formação de cirurgião vascular, cirurgia tudo aqui em São Paulo e continuei. Agora eu sou cirurgião vascular no Dante Pazanese e tenho alguns serviços, mas me baseei, minha sede é São Paulo. Então, eu costumo dizer que eu sou a prova de que o mundo é globalizado. Verdade, poxa, porque filho de indiano que nasceu na Bélgica e, pelo que eu entendi, coração brasileiro. Coração brasileiro, legal. É isso. Cresceu muito no bom. Norte, no Nordeste e veio aqui pro... Cresci comendo carne de sol, queijo coalho, essas coisas, e agora eu falo... Bom demais. Já visitou a Índia? Eu já visitei a Índia algumas vezes. Toda a minha família é indiana, então... legal. Tanto pai como mãe, né? Tá legal. Certo. Deixa eu te perguntar, então, entrando um pouquinho nessa parte da anticoagulação, você acha que hoje em dia, assim, principalmente falando da parte de nós vasculares, você acha que a gente anticoagula bem os nossos pacientes? Você acha assim, que tem alguns pontos que você percebe na prática que, às vezes, a gente acaba desviando ali, alguma conduta que poderia ser mais assertiva? Eu acho o seguinte, a anticoagulação, né? Eu sou de uma geração, não digo que eu sou de uma velha geração, mas de uma geração intermediária, né? Correto. E era de uma época que a gente tinha muito poucas opções para anticoagular, né? E eram ruins as nossas opções, porque a gente anticoagulava com varfarina, que ainda continuamos usando. A nova geração tem muitas possibilidades e nos últimos 10 anos a gente teve um incremento dessas possibilidades importantes. Então, principalmente com os inibidores do fator 10A, isso mudou a forma que a gente anticoagula. Mas do mesmo jeito que aparecem novas opções, muitas opções, cada uma tem uma característica e isso faz com que, às vezes, a gente fique um pouco preguiçoso, escolha uma e a gente não usufrua de toda a potencialidade de todos os anticoagulantes. E isso é importante. Então, se fosse para dizer onde a gente peca, talvez a gente não esteja usando o melhor de todos eles. E a gente pode pensar um pouco melhor em quem vai se beneficiar e quando. E a nossa mesa foi uma mesa interessante, porque ela apontou justamente isso, as nossas várias versões. E o do que eu falei é do paciente renal crônico, que é um problema de saúde pública, né? Porque a gente tem uma doença que está em franca progressão, né? Então ela está... a causa de mortalidade da doença renal crônica aumenta nos países de primeiro mundo. E 1 em cada 10 pessoas é renal crônico. Então, isso é algo que os novos cirurgiões vasculares precisam se preocupar e a gente precisa estar atento com isso, porque fibrilação atrial, trombose são coisas comuns hoje em dia. E a questão do renal crônico é justamente a dificuldade de você anticoagular e a insegurança quando você vai anticoagular, né? Na sua experiência, do que você falou, como é que você pensa, como é que você traz os novos anticoagulantes nesse cenário do paciente renal crônico? Qual que é o problema? A maior parte dos trabalhos, quando vão ser desenhados, um dos critérios de exclusão é o paciente renal crônico. Então, a gente tem poucos trabalhos com doentes renais crônicos. E à medida que essa função renal se deteriora, esse N diminui ainda mais. Então, mais como a gente tem uma quantidade crescente, a gente pode usar a analogia de outras patologias para a gente tentar utilizar na prática do cirurgião vascular. E muitos dos trabalhos são de FA. Então, quando a gente avalia os pacientes de FA, a gente tem algumas nuances que a gente pode tentar usar nos pacientes com trombose venosa, porque são patologias que basicamente têm o mesmo perfil. Posso copiar isso? Não, mas aponta um caminho. Então, nos pacientes renais crônicos, inclusive nos dialíticos, desde 2019, a gente já tem em consenso americano, do American Heart, que a gente pode considerar o uso de apixabana.
E talvez nós, cirurgiões vasculares, ainda não estejamos usando, né? Porque tem muitos guidelines que contraindicam o uso. E aí vale a pena a gente olhar um pouco nos dados e ver qual paciente que se beneficia e como se beneficia, para a gente tentar entender um pouco melhor esse mundo. É disso que a gente falou nesse congresso um pouco. Entendi, bem legal. E esse uso da apixabana, especialmente nesses pacientes com clearance abaixo de 15 ali, tem alguma dose padrão que o guideline sugira? Ou tem ou é um ajuste mais individualizado, utilizar algum score? Como que é feito isso? O que acontece? Todos os anticoagulantes, isso é uma prática comum que a gente faz. Por medo de anticoagular, a gente reduz a dose. Né? E nos anticoagulantes, principalmente na apixabana, você não deve reduzir a dose, você deve ajustar a dose nos critérios bem estabelecidos dos ajustes das drogas de todas as medicações. Então, cada uma das medicações tem um critério. No caso da apixabana, quais são os critérios de ajuste de dose? Idade menor que 80, peso menor que 70 e creatinina menor que 1,5. Maior que 1,5 no caso. Uhum. Né? Se não tiver 2 desses 3 critérios, você ajusta a dose. Porque se você ajustar a dose baseada, ou se você reduzir a dose baseado no medo, os trabalhos mostraram que você não reduz o índice de complicação. As complicações se mantêm e você reduz a eficácia. Ou seja, não é para reduzir a dose, é para ajustar a dose baseada nos critérios. Porque, por alguma... o desenho do trabalho que liberou a apixabana, eles ajustaram a dose da apixabana como se fosse no threshold mínimo. Então, ela sangra quase igual ao placebo. Então, se você baixar muito a dose, ela perde a função. Enquanto que na Rivaroxa, na Edoxa, eles levaram essa dose para o patamar máximo, a apixabana, por sorte, talvez, eles botaram um patamar mínimo. Então, sangra quase igual ao placebo, que é muito bom. Só que se você reduz a dose, ela perde o efeito. Por isso que você tem que ajustar a dose. Tanto que saiu aquele estudo recente, né, comparando o risco de sangramento da rivaroxabana com a apixabana, estando mais favorável agora à anticoagulação para a apixabana. Num contexto geral, né? Exatamente. E a gente tem trabalho também da Rivaroxa nos pacientes renais crônicos dialíticos, chama Valkyrie esse trabalho, que foi publicado. Qual que é o problema? Poucos pacientes. É multicêntrico, 140, 150 pacientes, mostrando também um certo benefício do uso da rivaroxabana nesse grupo de pacientes, mas ainda não está em guideline porque é um trabalho pequeno, a gente vai precisar desenvolver mais isso dúvida. aí. Esse ajuste da apixabana, né, quando a gente coloca lá idade, creatinina e peso, basicamente é um ajuste sobre o clearance, porque o clearance utiliza essas... Exatamente. Então, mas assim, como é a partir dessas variações, teoricamente a gente poderia recalcular até uma creatinina muito alta do clearance que beira, Exato. Teoricamente, porque a gente pode aumentando a idade, pode aumentando a creatinina. Exato. Se tiver 2 desses 3 fatores, você ajusta a dose. Só isso. Aí Só faria isso, 2,5 assim. miligramas, Isso. 2,5 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia. E aí você pode ajustar. Se não, mantém. O paciente é só... Porque se ele é renal crônico, um ele já tem. Um Que 1,5 já ganhou. 1,5 já ganhou. Se ele não tiver os outros 2, mantém a dose cheia. Mantenha a dose cheia. Legal. E você pode até um clearance pré-dialítico, por exemplo. Pode até no clearance dialítico. Essa que é a sacada. Muito legal. E nesses casos, não só nesses casos, né, de uma forma geral no tratamento do tromboembolismo venoso, quando que você tende a estender o tratamento assim, por mais do que 6 meses, por exemplo? Aí vai depender do fator de risco. Então os critérios se mantêm. Se você mantém a persistência do fator de risco, você mantém a anticoagulação. Então, talvez a grande pergunta e os inibidores do fator 11 agora? Né? Porque eles têm um potencial nesses pacientes renais crônicos. Porque se você vai fazer uma injeção subcutânea uma vez por semana, uma vez por mês, depende de qual anticorpo você vai usar, a gente pode ter um futuro aí. Tudo bem que o primeiro trabalho que saiu não foi tão favorável, provavelmente porque eles não acertaram a dose, mas a gente vai ter novos caminhos aí que pode abrir um leque interessante. Resumo da história, a gente está no mar, no Oceano Azul. E a quantidade de pacientes que vai ser anticoagulada é muito grande. Quanto mais a gente estudar, mais seguro você vai ficar, e mais seguro você ficando, os seus pacientes também vão ficar seguros. Você passa confiança para os seus pacientes, naturalmente seu leque de público aumenta. A questão dessa anticoagulação do paciente renal crônico, tem estudos que estão se desenvolvendo ainda nesse cenário.
Você considera seguro? Você aplica na sua prática já alguns desses critérios ou é mais um insight para o futuro? No paciente renal crônico? É. Já uso há mais de 2 anos. Não, legal, Mais tranquilo. de 2, 3 anos. Então já tenho, na prática eu já utilizo. E aliás, o que acontece? Como tudo na vida, a gente tem alguns early adopters, né? E nem sempre a gente vai conseguir todas as evidências em todas as áreas. E aí um pouco de analogia e tal ajuda você a definir. Então você nunca deve decidir baseado só no seu gosto, porque senão vira somente uma opinião. Mas você pode utilizar alguns outros critérios, paciente com FA, você ajuda a entender a anticoagulação. Mas claro que você pode errar. Por exemplo, se fosse no início perguntar se o paciente com válvula metálica ia se beneficiar do uso do anticoagulante oral como inibidor, eu tinha certeza, aposto que vai. Por que ia ser diferente? Né? Então você às vezes pode cair do cavalo. Sim, verdade. Né? Então, quando você pensar, você tem que pensar, eu posso estar errando. Né? Então tenta... Vai com parcimônia, mas agora a gente já tem alguns anos. Por isso que a gente não tem um consenso claro em todos os guidelines. Eu mostrei isso, que a gente tem o CADIGO, ele reduz a dose. Por que eu não reduzo a dose? Porque a gente tem trabalhos da FA mostrando que quando eu reduzo a dose, eu perco o benefício. Se eu perco o benefício para a FA, faz sentido na minha cabeça a gente ajustar a dose. Não faz sentido reduzir a dose. Entendi. E a gente está cada vez mais indo, assim, vendo os usos, com os estudos dos anticoagulantes orais diretos aí com diversas opções. Quando que a gente ainda pensa assim, poxa, esse paciente eu vou fazer a varfarina, porque ela é extremamente utilizada, né? E ela tem o seu uso. Quando que a gente pensa, não, esse doente eu vou prescrever a varfarina? Qual que é a vantagem da varfarina? Eu consigo... Durante muito tempo a gente não queria dosar, né? E aí a gente queria uma medicação que a gente não dosasse. Aí quando a gente conseguiu uma medicação que a gente não precisa dosar, a gente falou, pô, mas eu queria muito dosar. É isso aí. Né? Então, qual que é o problema? A gente sempre quer o que a gente não tem. Agora, até com dosando anti-10A, tá mais fácil, né? Inclusive na mesa discutiu isso, que é mais fácil, mas não é uma realidade dosar o 10A. Tá mais fácil, vai sair, a gente dosa na urina, vai passar a dosar no sangue, vai ser mais factível, mas quando você quer dosar, você precisa usar. Um dos grupos que a gente precisa fazer isso é quando o cara tem síndrome de antifosfolípide. Isso não tem dúvida que a gente precisa usar a varfarina. O outro grupo é para o cara que tem válvula metálica. Também não temos dúvida que a gente precisa. E quando você quer dosar? Eu quero dosar. Aí você usa a varfarina porque você tira esse seu peso da consciência que você não está dosando e vai lá e usa. Só que sangra muito, complica muito, é muito difícil, né? Quando a gente só tinha essa opção, a gente diz é péssima. E aí agora que a gente tem outras opções, a gente quer dosar. Então se você quer dosar, dose. Dose. Sinta-se à vontade. E antes, né, que assim, tinha uma diferença de preço muito grande. E isso está cada vez menos significativo aí, né, com as opções de mercado. Então, dinheiro passou a ser um problema menor nesse contexto, principalmente quando você vai usar Rivaroxabana. E agora com a abertura dos genéricos, inclusive para Pixabana, isso também recai. Então tem... O capitalismo tem dessas coisas, né? Quando a gente abre, a gente começa a botar em xeque alguns investimentos e isso muda a perspectiva, né? Então, isso, inclusive, impacta no investimento do fator 11, porque a indústria fala, putz, vou investir nisso ou vou investir naquilo? Sim. E isso é um ponto que a gente precisa questionar sempre. Inclusive, essa questão do fator 11, você acha que, assim, os estudos, né, ou o que está sendo discutido também, ele pode trazer alguma coisa, algum benefício em cima dos inibidores do fator 10A, esses dos anticoagulantes orais diretos que a gente já tem disponíveis aqui? A gente vai ter uma droga que a gente pode usar subcutâneo, em vez de usar diariamente, pode usar uma vez por semana, uma vez por mês. Eu acho que isso vai impactar. A pergunta é, eu estou usando uma droga que usa uma vez por mês, putz, se acontecer alguma coisa. Aí a gente vai ter que usar os reversores, e os reversores vão ter um custo, mas é possível reverter. Então, é um mundo novo que se abre, né?
eu era adolescente numa época que não se usava cinto de segurança, andava no Fusca atrás e não tinha acidentes. Hoje minha filha no banco de trás de um carro muito mais seguro, precisa usar cinto de segurança porque senão vai bater e vai morrer. Então a gente tem novos mundos e a gente se ajusta. E eu não estou dizendo que não deve usar cinto de segurança, estou dizendo que deve usar. Claro, por favor. Mas eu não usava no banco de trás na caçamba do Fusca e estava tudo bem. Na época era... Na época era permitido. Então, o mundo vai mudando, os níveis de segurança vão se estreitando e a gente se ajusta a eles, né? E aí o que a gente fazia antes passa a ser proibitivo, mas isso não significa que a gente não fez. Significa que a gente ganhou uma certa experiência e você sabe onde você vai botando os pés. E é isso que a gente precisa saber, né? A gente precisa encarar a história com uma certa... com certo viés de propriedade, né? Não dizer que aquilo que não aconteceu não existiu, mas tentar aprender com aqueles erros para a gente poder posicionar os próximos passos de uma maneira um pouco mais consistente, né? É isso que é importante. A gente tem, né, o Compass que trouxe a antiagregação com a Rivaroxa 2,5, né? Existe alguma coisa pensando nesse sentido para a Pixabana? Tem alguma coisa que aí vamos falar de antiagregação, né? Então, quando a gente fala de antiagregação, a gente saiu de uma antiagregação que a gente usava aspirina para tudo, né? E agora, fazendo analogia também à cardiologia que segue na frente, alguns trabalhos mostraram o uso do clopidogrel como monoterapia para antiagregação nos pacientes pós-angioplastia coronariana. Esses primeiros trabalhos foram feitos na China, nos chineses, e aí tinha um viés, né? Putz, é chinês, é outro povo, é oriental, e ele já tem uma certa resistência ao clopidogrel, e para eles funcionou. Será que funciona no Ocidente? Os trabalhos mostraram que sim. Então a gente está numa fase de transição. Então, transição do quê? De trocar monoterapia por clopidogrel. Então, em vez de usar aspirina, a gente vai usar clopidogrel como primeira escolha isolada para antiagregação. Se funciona por coração, Prevenção primária e secundária. Prevenção primária, porque prevenção primária aspirina não funciona bem. Né? É algo bem... Prevenção primária com clopidogrel, antiagregação para prevenção primária é algo que a gente não usa de rotina. Não sei se a gente vai mudar. Mas prevenção secundária, a gente vai passar a usar após a aplicação do Barry Stents ou dos stents farmacológicos, usar como monoterapia o clopidogrel, e isso é alguma coisa que vai usar. Quando a gente usa antiagregação mais anticoagulação, antiagregação com aspirina mais anticoagulação, sangra. Sangra onde? Sangra na cabeça. Então, se a gente vai usar os novos os inibidores diretos, a gente se associa com clopidogrel. Agora, nos novos anticoagulantes desses 11, a gente ainda vai precisar estudar, mas faz sentido na minha cabeça que provavelmente a gente vai seguir a linha do clopidogrel e não da aspirina, mas isso tudo vai precisar esperar os trabalhos para a gente ter respostas mais claras. Não, bem legal. Eu ainda fiquei só com uma questão da anticoagulação, né, da trombose venosa. Só para assim, para os nossos ouvintes, não só os mais jovens, mas para todos os vasculares mesmo, que se deparem com um caso ali de uma TVP no consultório. Como que a gente deve pautar a escolha do anticoagulante? Não necessariamente no renal crônico. Você fala, poxa, para que lado que eu vou aqui? Só para a gente ter alguma sistematização. Mesmo caso que é uma é melhor a Rivaroxa, né? Esse caso é melhor a Pix? Pode parecer uma pergunta básica, mas eu acho que não é tão simples assim, né? É simples, eu mas acho não que é. Se você botar 10 especialistas aqui, os 10 vão ter opiniões diferentes. Eu vou falar como eu faço, claro, como que segue a minha cabeça. Por favor. Né? Por uma razão histórica, o Brasil começou usando a Rivaroxabana, começou usando o Xarelto. Então, Sim. talvez no mundo quem mais usa Rivaroxabana, quem mais usa Xarelto no mundo é o Brasil. Isso não acontece na Europa. O principal droga de anticoagulante deles é a Pixabana. Por quê? Porque é 2 vezes ao dia, e 2 vezes ao dia te dá um pouco mais de segurança de quando parar o seu tempo de meia-vida mais curto. No Brasil, isso é o contrário. Eu prefiro tomar 1 vez ao dia. Então, Verdade. já escolho. Posso usar os 2, prefere tomar 1 vez ou 2? Depende do conforto. Qual que é o problema da Rivaroxa? Ela precisa tomar com alimentação, então eu preciso saber como esse paciente se alimenta. Eu não tomo café, eu como muito pouco, tenho um horário errático. Não dá para você tomar uma medicação que é absorvida quando eu me alimento, se eu me alimento de maneira errática. Se eu me alimento de maneira certa,
rola você dar uma rivaroxabana, porque ele precisa tomar com alimentação. Se ele não se alimenta de maneira adequada, eu já não consideraria o uso da rivaroxabana como minha primeira escolha. Uma outra coisa que eu levava em conta é porque quando eu diminuo a dose, por exemplo, da edoxabana, do Lixiana, quando eu tenho menos de 60 quilos num dos critérios de redução, eu baixava a dose pela metade. Baixar a dose pela metade na época significa cortar o custo pela metade. Esse era um dos critérios que eu usava. Agora, com os genéricos da Rivaroxa e da Pixa, isso fica menos importante, mas era um critério que eu usava. O paciente tinha menos de 60 quilos, minha escolha era Doxa. Por quê? Porque era metade do preço. Metade do preço era muito mais confortável. Sim. Mas hoje em dia isso não é mais um problema, porque a Rivaroxa caiu muito o preço. Então, basicamente, essas. Da Bigatrana, ela foi a primeira que foi utilizada, mas ela foi a que menos pegou, talvez por coisas do marketing, Sim. Coisas de Brasil que não pegou. Mas ela pode ser utilizada quando, principalmente pelo reversor, ela tinha um reversor amplamente disponível, né? Então era alguém que tinha reversão rápida, mas não pegou ainda, não foi uma das drogas que eu usei muito. Usei para dizer que eu tinha uma certa mão, eu usava em alguns poucos pacientes, mas não é uma droga das que eu tenho mais experiência. Isso provavelmente é a realidade de 99% dos cirurgiões vasculares. Eles sabem que dá para prescrever, eles prescrevem pouco, mas eles sabem usar. Eu acho que como especialistas, a gente tem meia dúzia de drogas que a gente precisa conhecer, você precisa estudar e saber delas. Principalmente do ajuste da dose e da redução da dose dessas drogas. Estuda, é rápido. Uma horinha delas, você decora aquilo ali. Se não decorar, pega a nota num papel, bateu o olho ali, você sabe como ajustar as doses. Senão, aplicativos fazem isso com relativa facilidade. Mas o que eu tenho pego, muitas vezes, não são de cirurgiões vasculares, são dos médicos nos prontos-socorros prescrevendo, intercambiando essas drogas com uma facilidade e aí troca a dose. Porque todas elas têm um início diferente. Uns têm que começar com heparina, outros têm que dar a dose dobrada, outros é 21 dias, alguns são 7 dias. E isso tudo é muito confuso na cabeça. Então, para eles, para os generalistas, eu falo, escolhe uma e vai nelas. Porque se você souber todas, vai te confundir. Para o especialista, ao contrário, saiba todas e escolhe o que melhor se aplica em cada um dos casos. Perfeito. Maravilha. Muito legal. Excelente discussão. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente, com essa conversa. Achei super interessante. Que bom. Essa é uma das minhas habilidades de ficar com uma conversa solta, assim, falando... Mas é assim que tem que ser mesmo. Pra absorver. Não, muito bom. Obrigado mesmo pela presença aqui com a gente. Qualquer dia vamos falar de cinema aí, porque é uma das minhas coisas, dos meus interesses, minhas áreas de atuação. Com certeza. Vou entrar no episódio de hobbies vasculares. Hobbies vasculares, é isso. Valeu. Muito obrigado pelo convite. Sucesso a vocês. O canal de vocês é sempre um canal de referência na cirurgia vascular. Valeu. Abraço. Um abraço.